Amém, que prazer estarmos reunidos na casa de Deus, nesse dia frio, mas quem adora não adora envolto de clima, né? O clima não tem nada a ver com a nossa vida, né, irmãos? Nós adoramos porque devemos adorar em todo o tempo. Então eu louvo a Deus, fico feliz de te ver aqui, fico feliz, tá? Você é um guerreiro e guerreira de estar aqui hoje, que Deus te abençoe. Queridos irmãos, eu não quero tomar muito seu tempo, vamos abrir a palavra de Deus. Tem uma palavra do Senhor ao seu coração. Eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu o nosso querido amado irmão Mateus, capítulo 16, verso 15 e verso 16, irmãos. Gosto muito quando Deus move na adoração. Também quero parabenizar o nosso louvor aí, os irmãos que se esforçam para nos levar em adoração, porque fica mais fácil para mim pregar, irmãos, tá bom? Porque você está com o coração aberto, você está alegre, tá bom? Então se eu for meio duro aqui, você vai se alegrar mesmo assim. Se eu for alegre aqui, você vai se alegrar ainda mais, né? Então, tá fácil, né, irmãos? Amém? Amém, isso daí foi para mim, né? Amém? Amém. Mateus 16, verso 15 e 16, diz assim, irmãos, e disse-lhe Jesus, mas vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16, disse-lhe Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir, irmãos, verso 16? Disse-lhe Pedro, tu és o Filho. Glória a Deus. Pode se assentar com sua Bíblia aberta. Graças a Deus. Irmãos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas são os três evangelhos que aliam-se em algumas histórias a respeito de Jesus. Mas o Evangelho de Mateus é um evangelho muito direto e ele tem por objetivo falar sobre o reino de Deus apresentado em Cristo Jesus. Ou seja, quando Cristo falava ou fala no evangelho de Mateus, é a expressão do reino de Deus. E quando nós lemos o livro de Mateus, nós podemos focar em diversos acontecimentos que vai marcar a nossa vida e a nossa leitura. Mas o capítulo 16, irmãos, é um capítulo muito interessante, porque ele retrata muito a vida cristã e a visão cristã com respeito ao Evangelho e o reino de Deus. Ele começa com uma indagação de dois grupos muito legais que havia naquela época, os fariseus e os saduceus. E a dúvida deles, como grandes estudiosos da palavra, era: quem é o Messias e quando ele vai se revelar? E essa dúvida, irmão Gildo, só era sanada se o Messias se manifestasse do jeito que eles achassem que tinha que se manifestar. Então começou-se um boato dizendo: olha, tem um homem aí que a sua identidade é parecida com o Messias. Então eles encontraram Jesus. E no diálogo com Jesus eles perguntam: você é o Messias? Porque se tu for o Messias, nos dê um sinal. Nos dê um sinal que tu és o Messias. Porque quando o Messias se manifestar, segundo os nossos sábios, uma das identificações dele é que ele fará sinais. Jesus então, muito calmo e muito tranquilo, não ficou nervoso, mas respondeu com toda a educação: vós, adúlteros, geração pecadora, desejam um sinal? Vocês não terão nenhum sinal. O único sinal que vocês terão é o sinal semelhante ao de Jonas, em que ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Jesus então termina o diálogo com eles, convida os seus discípulos e resolve sair dali,
porque possivelmente a conversa o estressou, né? E ele então começa a caminhar. E na caminhada ele pergunta para os discípulos, irmão Everton, ele diz: olha, meus queridos, cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles podem atrapalhar a caminhada de vocês. Um deles diz para o outro assim: será que ele está falando do pão que nós esquecemos de trazer? Então Jesus responde e diz: não, eu não estou falando do pão que vocês esqueceram. Eu estou falando da doutrina dos fariseus e saduceus a respeito do Messias. Cuidado, porque a doutrina deles pode fermentar a ideia que vocês já têm sobre o Messias. Cuidado, porque a influência deles pode atrapalhar o que vocês sabem sobre o Messias quando ele vier. Cuidado, porque o fermento do fariseu pode fermentar algumas coisas que você já conhece a respeito de Deus. E ele conclui o diálogo. E quando eles chegam, irmãos, ainda estou no capítulo 16, na cidade ou na região de Filipe, Cesareia de Filipe, Jesus então entra no texto que nós lemos. E ele diz: o que diz os homens que eu sou? Pergunta interessante, pastor. Porque dá a ideia para nós de que Jesus estava preocupado com o que as pessoas pensavam sobre ele. O que dizem os homens que eu represento? Dá a ideia de que ele é preocupado com a sua imagem, com a sua pessoa. Dá aquela ideia de que ele se preocupa com o que pensam dele. Não é, irmãos? Não é verdade? Não é. Jesus não estava preocupado com o que pensam dele. Essa pergunta não tem nada a ver com o nosso ideal, que nós, irmão João, muitas vezes ficamos focados. O que o irmão pensa de mim será? O que o outro pensa de mim será? O que o outro vai pensar de mim? Né, irmã Clara? O que vão achar de mim? Não, a pergunta de Cristo não é essa. A vontade de Cristo não é saber o que pensam dele. A vontade de Cristo é saber se entenderam quem ele era. Não era saber o que pensam dele, mas se entenderam a sua pessoa. Então um dos discípulos diz assim: olha, Senhor, uns dizem que tu és Elias, um grande profeta, que até morto, os seus ossos foi causador de ressurreição. Então você tem identidade de alguém que ressuscita. Outro disse assim: olha, uns estão dizendo que tu és o grande João Batista, o homem que prega no deserto, o homem que não se preocupa com a aparência, que é desapegado com o luxo. Você tem identidade de um Messias porque você é humilde. Outros dizem que você é Jeremias. Você corrige, mas também você lamenta e chora pelos seus. Você chorou em Jerusalém, Senhor. Você tem identidade de Messias. Aí Jesus então olha para eles e diz assim: olha, muito interessante o que pensam de mim. Mas vocês, o que vocês pensam de mim? Vocês que andam comigo, vocês que dormem comigo, vocês que comem comigo, vocês que estudam comigo, vocês que oram comigo. Eu quero saber agora o que vocês sabem de mim. Ouve-se então, irmãos, exatamente o que está acontecendo agora. Um grande silêncio, quase ensurdecedor. Talvez um olhou para o outro, irmão Caio, e disse assim: e agora? Natanael pode ter olhado para Mateus e disse: agora apertou, Mateus. Lá no grupo do Zap eu não vi o último estudo, eu não sei responder essa questão. Eu não vim na escola bíblica de manhã, falo por mim, Renato, né? Eu não sei o que responder agora. Só um no meio teve coragem de responder, um corajoso, Pedro. Pedro então olha para Jesus e diz: eu sei. Talvez os outros 11 olhou e disse: não é possível. Não é possível. Mateus olhou para ele e disse: eu sei de contabilidade, eu sei mexer com dinheiro, eu sei formular as coisas rápido, responder as coisas rápido, mexendo com dinheiro. Eu sei das coisas, Pedro. É meio difícil tu saber essa resposta. Mas Pedro responde. A Bíblia diz, irmãos, no texto áureo que nós lemos, que Pedro olha para Jesus e diz, irmão Lucas: tu és
não Elias, não Jeremias, e muito menos João Batista. Eu sei quem de fato tu és. Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez algo simples para nós, mas no momento, porque nós temos a história relatada para nós, mas eles não tinham história relatadas para eles. Eles não tinham revelação do nome até então. Eles não sabiam se de fato Jesus era o Messias. Mas Pedro teve a coragem e a audácia de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Pedro revela para nós, irmã Rose, prazer te ter aqui. Ele diz assim: olha, Pedro está revelando para nós uma seguinte frase, irmãos: uma identidade de um confesso, uma identidade de quem confessa a Cristo. Será que nós podemos repetir esse tema nessa noite? A identidade de um confesso. Agora eu vou ser pentecostal, que eu vou começar a esquentar, né? Já fui devagar demais. Olha para o teu irmão e diz assim: você tem identidade de um confesso? Pedro, ao olhar para Jesus e dizer: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou voltar a lembrar um pouco atrás do que eu falei agora há pouco. Quando Jesus pergunta o que dizem sobre ele, Jesus não estava preocupado se sabiam sobre a sua identidade. Jesus não estava preocupado em Mateus em ensinar sobre a sua identidade. Jesus estava preocupado em ensinar sobre a identidade deles. Porque o que eu falo do pastor, eu falo de mim mesmo. Quer saber quem é você? Deixa alguém perguntar de outro para você sobre a pessoa. Quer revelar quem você é? Deixa eu te perguntar de alguém que você não goste. Quer revelar quem realmente você é, a sua identidade? Deixa eu te perguntar sobre alguém que te machucou. Aí você vai revelar a sua identidade. Porque nós revelamos a nossa identidade quando falamos de alguém. É por isso que Jesus faz a pergunta: o que os homens dizem de mim? Ele não estava preocupado se eles sabiam a sua identidade. Ele estava preocupado quando eles abrissem a boca, eles iriam descobrir a sua própria identidade. Porque conhecer a Cristo é descobrir a minha própria identidade. Pedro diz: eu descobri a minha identidade agora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois bem, irmãos, o que é a identidade de um confesso? O que é o espelhamento da identidade de alguém que sabe confessar quem é Cristo, ou já confessou? E talvez você disse: irmão Renato, eu já confessei Cristo no microfone. Não é isso que eu estou pregando hoje, não. Não é isso. Você pode confessar Jesus no microfone, descer as águas e nunca mudar a sua identidade. Confessar a Cristo tem a ver com algo dentro da pessoa. Jesus então olha para ele, Caio, e diz: pois bem, deixa eu te dizer, primeiro ensinamento de quem tem uma identidade de um confesso: você não diz por si mesmo. Você é o quê, irmão? Vamos lá, irmão, pelo amor de Deus, irmão, não dorme não, irmãos. Você não diz por si mesmo, não é isso? Você não diz por si mesmo. Por que não digo por mim mesmo? Porque não foi você quem falou, Pedro. Não foi o entendimento humano quem falou. Talvez Pedro se assustou e disse: ué, mas quem falou então? O Espírito de Deus revelou a você quem eu sou. Primeira identidade de quem é alguém confesso: o Espírito está agindo nela. Jesus, quando disse isso a Pedro, ele divide os discípulos em duas classes. Sem querer, mas divide. Primeira, quem tinha a ação do Espírito, Pedro. Segunda, quem não tinha. É possível andar com Jesus e não ter a ação do Espírito Santo? O texto está dizendo que sim. Por quê, irmão Lucas? Um tem a condição do Espírito revelando quem Jesus é, os outros 11 não. Mas o Pedro era mais importante, mais legal, mais interessante, orava mais.
Não. Pedro se permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo que revela a pessoa de Cristo. Vou começar a aquecer teu coração. A vontade de Deus é nos criar uma identidade daquele que confessa através da ação do Espírito Santo de Deus. O grupo de louvor já anunciou seu coração hoje. O Espírito Santo não nos foi dado simplesmente para falar em línguas, isso é pouco. O Espírito Santo não nos foi dado simplesmente para encher o pulmão e dizer, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos foi dado para ficar dando revelações do que nós queremos dessa terra. O Espírito Santo foi dado em primeiro lugar para revelar Cristo a nós, para revelar Cristo a nós, para revelar Cristo a nós, para revelar Cristo a nós. Aquele que não acredita, me ajuda aqui, irmão, no microfone. Aquele que não acredita no Espírito Santo tem dificuldade de descobrir quem Jesus é de verdade. Aquele que não tem ação do Espírito Santo terá dificuldade em confessar quem é Cristo, terá dificuldade. Aquele que não tem ação do Espírito contínua não vai conseguir responder essa questão. Não vai conseguir, ele vai ficar batutando, ele vai ficar com dificuldades e ele não vai saber o que falar para Cristo, não vai saber. Mas Jesus diz para Pedro, eu quero ler para você uma tradução muito interessante que eu peguei sobre isso, sobre o verso 17. Diz assim, Jesus afirmou, Deus o abençoou, Simão, filho de Jonas, você não retirou respostas dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. Só se conhece Jesus de fato pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu não conheço Cristo apenas pelas letras. Eu não posso conhecer a Cristo por dizer que eu ando com Ele. Ele disse assim, em João, ele diz a seguinte palavra, se você estiver em mim, o que ele diz, irmão? Se você estiver em mim, eu estarei em vós. Quem tem que estar primeiro nele? Nós, irmãos. Se você estiver em mim, eu estarei em vós. Cristo não é um objeto que nós pegamos, colocamos no bolso e saímos dizendo, eu tenho nome, ai que legal, eu tenho nome, mas você não tem o Espírito, você está sendo mentiroso. Ah, eu tenho nome, eu conheço Jesus. Se você não tem o Espírito, você conhece qualquer tipo de Jesus, até o Michelangelo que ele pintou, mas você não conhece este Jesus, porque este Jesus se conhece pelo mover do Espírito Santo dele. Eu estou dizendo para você, busque o Espírito Santo, mas não busque por beleza, por ministério, busque porque você quer descobrir mais da pessoa de Jesus. Há uma revelação infundável, inesgotável para nós sobre Cristo. A questão é o quanto eu quero mergulhar no Espírito para descobrir. Há um grande sábio que me disse há um tempo atrás, quando eu perguntei o que eu vou fazer no céu, ele foi o único até hoje que conseguiu me responder essa questão de uma maneira muito sábia. Ele diz, no céu, eu acredito que vamos continuar nos descobrindo em Deus e descobrindo quem Ele é e a sua grandeza. Passaremos a eternidade tentando descobrir Deus e viveremos eternamente tentando descobrir quem Ele é cada dia. Aleluia. Então, quem diz, eu conheço Jesus, eu tenho Jesus, você não tem Jesus. Você tem um amuleto da sorte, você tem um quadro lá pintado, porque quem tem Cristo tem o Espírito, e quem tem o Espírito tem Cristo. Quem tem Cristo tem o Espírito, e quem tem o Espírito tem Cristo. Eu sinto Ele aqui, você pode glorificar Ele nessa noite. Aleluia! O Espírito encontra em nós o desejo de conhecer a Cristo. O Espírito encontra em você a fome de conhecer Jesus Cristo. O Espírito encontra em você o desejo de saber sobre Jesus Cristo.
Não é Ele quem que faz isso em você, é você que revela o desejo de conhecê-lo. Por isso o Espírito vem e se revela, e revela Cristo para você. É por isso que às vezes encontramos pessoas que amam demais Jesus, e tem outros que adoram a Jesus por circunstâncias, por situações. Havia dois grupos, os saduceus e os fariseus nessa situação. E havia o povo, e os discípulos que seguiam Jesus. Os fariseus estavam diante do mesmo Jesus e diziam: eu só acredito em você se me fizer um sinal. Outro diz: eu acredito em você porque você tem característica de profeta. Mas somente um disse: eu acredito em você porque algo dentro de mim me diz quem é você. Algo muito importante para se pensar nos dias atuais. Há aqueles que acreditam no Jesus nanico. Quem que é o Jesus nanico? Tem que fazer um sinal para revelar quem é. Eu só adoro se ele fizer alguma coisa na minha vida. Já conheceu alguém que você ministrou e evangelizou? Eu só vou servir Jesus se ele fizer alguma coisa na minha vida. Me mostrar um sinal. Eu só reconheço quem é Jesus se ele der um sinal para mim. Ele precisa me dar um sinal. Ele precisa fazer alguma coisa para que eu acredite nele. Isso não é bíblico, isso é antibíblico na verdade. Porque Jesus está falando sobre isso. Vocês querem um sinal? Por que vocês esperam um sinal do próprio Deus que está entre vocês? Se o Espírito revela, o Espírito precisa de liberdade em você para revelar a Cristo. Quando você é batizado com o Espírito Santo e se permite ser cheio do Espírito Santo, eu vou caminhar para nós ir para o final. Você permite conhecer Jesus na sua grandeza a cada dia. E deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você se enche do Espírito, mais você conhece Cristo e mais você conhece de você mesmo, das suas falhas, do seu caráter ruim, dos seus pecados, dos seus erros. A Bíblia diz assim em João capítulo 16, o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há outro meio de se converter ou de ser convertido, se não for pela ação do Espírito. Deixa o Espírito, a partir de hoje, revelar a pessoa de Jesus para você. Nós não podemos, irmão, se esquecer que a caminhada aqui nessa terra e na igreja, congregando, é uma caminhada de descoberta a cada dia sobre Jesus Cristo. Você vem para o culto para descobrir um pouco mais dele. Nós estamos invertendo os valores. Eu vou na igreja para descobrir mais o que Deus tem para mim, o que Deus vai fazer para mim, o que Deus está reservado para mim. Observe que tudo é o centro, sou eu. Toda a vontade é para mim. Nessa ação, o Espírito nunca achará lugar para agir. Porque enquanto eu tentar descobrir Jesus por aquilo que Ele faz, eu nunca vou descobrir quem Ele é de verdade. Mas se eu descobrir que Ele faz porque Ele é, aí eu descobri de verdade o que de fato é Cristo. Aí eu começo a dizer, irmã Paulinha, eu não creio em Jesus porque Ele faz. Eu creio em Jesus porque Ele é. E por Ele ser, Ele faz. Ele é o dono da cura. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da circunstância. Ele é o dono da alegria. Eu não creio porque estou feliz ou doente. Eu creio porque Ele é o dono da alegria. Aleluia. Eu posso estar desanimado, mas eu creio que o dono da alegria está na minha frente. E eu vou andar com Ele, independente se Ele me der alegria ou não. Independente. Eu vou andar com Ele porque Ele é Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. E eu descobri isso pelo Espírito Santo. Quem crê como eu nesta palavra e está vivo, dê um glória, irmão, bem forte, para acordar aquele que está do lado. Aleluia. Glória a Deus.
Ele diz: Pedro, você não falou isso por si mesmo, foi pelo Espírito. Primeira identificação de que Pedro era um confesso. Segundo, ele disse assim, olha que legal, irmãos, que maravilhoso e que interessante. Ele diz para Pedro no verso 18, a seguinte palavra: mas eu também te digo, Pedro, que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Verso 17, verso 17 ele diz assim, e Jesus respondeu e disse a Pedro: abençoado és tu, Simão Barjonas, porque a carne e o sangue não te revelou. Pastor, ele chama Simão de Simão Barjonas. E somente no verso 18 ele diz Simão Pedro. Barjonas é filho de Jonas, né? Que era um codinome que você recebia por ser filho de alguém. Na cultura judaica te dava o nome do seu pai. Então, no segundo nome. Então, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas. Era muito comum isso. Mas Jesus disse para ele: agora, Simão, que pelo Espírito tu descobriu algo novo, tua identificação de nome também será mudada. Tu não vai mais ser chamado de Simão Barjonas. Você agora não tem mais identificação com esta vida terrena. E eu gostei disso. Você não tem mais identificação com seu pai da terra. Não é que Jesus estava excluindo o pai de Pedro. Não. Jesus estava dizendo: agora a sua identificação é outro nível. Você agora será Simão Pedro. O que significa Pedro? Pequenos pedregulhos. Pequenas pedrinhas. Você será algo de pequenas pedrinhas que eu começarei a edificar. Quem é essas pedrinhas, irmãos? Quem é, irmãos? Quem é de Bíblia aí, pelo amor? É eu? É você? Essas pequenas pedrinhas, Pedro, começará em você. Meu Deus. Essas pequenas pedrinhas iniciarão em você. O pastor falou de discipulado hoje. Sabe o que é o discipulado? É eu conhecer a Jesus e descobrir que eu sou uma pequena pedrinha, e através de mim outras pedrinhas começarão a ser edificadas. Eu tenho Cristo, então eu tenho aquele que vai gerar em mim outras pedras. Aleluia, você é pequeno pedregulho, Pedro, porque através de você edificarei um grande sustento na terra, chamada minha igreja. Se você não se alegra com isso, precisa de um choque hoje. Aleluia. Quando eu conheço Cristo, eu estou disposto a me tornar pedregulho para que outras pedras também caminhem comigo. Aleluia. Não sei se estou sendo claro, mas vou tentar. Quando eu digo tu és o Cristo, ele diz: eu vou te mudar agora, irmão Alex. E você, Renato, que achava que só você pode fazer, que só você podia resolver as coisas da sua vida, agora vou mudar as circunstâncias da sua vida. Você terá uma mente espiritual e você pensará em produzir algo para mim. Você pensará em ser algo para mim, porque agora você não é só Simão Barjonas, agora você é Simão Pedro, e em você terei uma grande construção a ser feita. Não é tão simples saber e dizer tu és o Cristo, irmão. Quando você diz tu és o Cristo, você disse no louvor hoje, teu nome tem poder, em teu nome eu creio, tu és o Cristo. Jesus está ouvindo do céu e dizendo: tem certeza, meu filho? E você gritando aqui de baixo: tu és o Cristo. E Jesus lá do céu: tem certeza, meu filho? E você: tu és o Cristo. Jesus dizendo: então eu vou te amassar até você virar pedregulho, e deste pedregulho eu vou fazer outros igual a você. É perigoso dizer tu és Cristo, porque ele vai te amassar, irmão. Ele vai te quebrar para você produzir outro igual a você. Ai. Você não esperava isso, né? Nem eu, irmão. Mas quando você diz tu és o Cristo, você está dizendo: Deus, eu estou disposto a me quebrar inteiro, me tornar pedregulho. Isso mexe com o evangelho hoje, irmão Elber Haroldo. Isso mexe, diácono Haroldo.
mexe bastante com o evangelho hoje. Porque o evangelho hoje, irmão Lucas, ele é egocêntrico em alguns lugares, em alguns momentos. O ego prevalece. Eu tenho toda a autonomia, eu tenho que ser honrado, eu faço. Não, você é só Pedro, o pedregulho. E olha, desculpe Pedro, você como é o primeiro, você vai ficar lá embaixo, os outros vão ser colocados sobre você. Você não disse que eu sou Cristo? Então toma essa lapada no lombo, Pedro. Você vai ser o pequeno. Outros virão e farão mais do que você. Mas você pelo menos começou. Você pelo menos fez. Irmãos, se nós tivermos essa consciência hoje, que Cristo pôs na nossa vida, de que quando eu declaro, tu és o Cristo, eu estou dizendo, eu estou a fim de ser quebrado, ser amassado, ser despedaçado, para que outro possa nascer através de mim. Estamos no culto de missões. Você está disposto a ser amassado para que outro nasça através de você? Para que outra identidade seja feita através de você? Salmo 1 diz assim: não andeis no caminho dos ímpios, nem senta na mesa dos escarnecedores. Aí talvez alguém gritou do céu e disse: Deus, por que eu não posso fazer essas coisas? Eu sou livre. Deus disse: porque tu és como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que dá o seu fruto no devido tempo. E a pergunta que nós devemos fazer para o texto: e para onde vai o fruto quando cai da árvore no ribeiro? E a resposta é: nós não sabemos. O importante, Everton, é que alguém vai comer do fruto. Alguém vai comer do fruto. O problema é que o nosso ego quer que alguém coma no nosso pé, para nós ser honrado. Mas isso não é evangelho. Evangelho é dar fruto e não se preocupar quem vai comer. O importante é alguém comer na minha caminhada daquilo que eu estou gerando. Aleluia. Aleluia. Se você está preocupado com alguém comer de algo que você produz e te agradecer, você está fora do evangelho do Cristo. O evangelho do Cristo o importante é andada no fruto, andada no fruto, andada no fruto, porque Caio vai cair no ribeiro. E ao cair no ribeiro, pastor, alguém lá do outro lado do mundo, assistindo a live, vai ver um moreninho esquisito pregando e vai dizer: vou comer do fruto, vou comer do fruto, vou comer do fruto, sem eu saber. O importante é comer. O importante é alguém comer do nosso fruto, irmã Rita. O importante é alguém comer daquilo que estamos produzindo. Isso é importante para você. Não se preocupe, irmão, se Deus está te honrando agora, ou se Deus está, Deus está me esquecendo. Deus não liga para mim, irmão. Meu Deus do céu. Dá licença eu descer aqui. Irmãos, sabe o que é interessante e o que é lindo em Deus? É que tem muitos de vocês aqui, que tem homens que não vai no microfone dizer o quanto você é importante para Deus. E não vai ser eu hoje que vou dizer. E às vezes nem o seu pastor vai ter a condição, às vezes, de poder te exaltar assim, porque talvez não é a vontade de Deus. Mas tenha uma certeza, amada igreja, que vai ter um dia, um maravilhoso dia, que Ele vai ver o seu rosto todo alegre, os seus olhos amarejados de água. E Ele vai dizer para você: você lembra quando você orava de madrugada e não falava para ninguém e você intercedia por todo mundo? Você lembra o que você fez pela tua filha levando para a igreja? Lembra? Pois é fruto que ninguém vê, mas eu vejo. Entre para o gozo. Nunca pegaram o microfone para te honrar. Entre para o gozo, meu filho, aquilo não era importante no momento. Nunca te deram uma tábua, uma escrita, irmã Rose. Nunca te falaram: nossa, obrigado. Às vezes o irmão do lado nunca disse para você, quando você orou por ele: irmão, obrigado, me curou. Mas Jesus está te olhando e vai dizer lá em cima: entre para o gozo. O seu fruto caiu no ribeiro e alguém comeu dele. Aleluia, o seu fruto cai no ribeiro, alguém vai comer dele. E o importante é Deus lembrar disso. Às vezes nem é bom você lembrar. Se esqueça mesmo que você produziu. Se esqueça mesmo que você gerou fruto, Rafinha. Mas lembre, Deus está olhando, está anotando. E Ele vai gritar o teu nome no grande dia e vai dizer: entre para o gozo do Senhor. Você deu fruto.
Aleluia. Eu creio nisso. Quem crê, irmão, comigo, por favor. Esboce alguma coisa ao Senhor dizendo: Deus, eu creio. Eu acredito nesta palavra. Eu acredito, eu confessei, Tu és o Cristo, eu acredito. Eu acredito, irmãos, vai chegar o dia. Vai chegar o dia, o grande dia do Senhor, em que Ele vai dizer: irmão Lucas, olha, eu vi o teu fruto quando você louvava, eu vi o seu fruto quando você fazia. Entre para o gozo, entre para a alegria do seu Senhor, entre. Pare de se preocupar com as coisas desta vida. Se preocupe se Deus está vendo o seu fruto no escondido. Ele vai revelar aos céus no dia propício. Ele disse a Pedro: olha, estou te mudando. Você vai começar a gerar sem perceber. Algo em você será construído. Que maravilha, irmãos. Quando eu descubro quem é Cristo, eu começo a construir alguma coisa em mim começa a ser construída, e às vezes nem eu mesmo sei. Você acha que Pedro saberia, tinha noção, irmão Simone, que em 2026 nós estaríamos cultuando e falando da história dele? Pedro não tinha noção disso. Pedro não tinha ideia disso. É que às vezes você santifica muita coisa, né? Espiritualiza muito achando que Pedro era um anjo, já sabia. Pedro era um humano como nós, irmãos. Não fazia ideia que uma dimensão de igreja iria ser construída por base dessa declaração dele: Tu és o Cristo. Todas as vezes, pastor, que alguém sobe aqui, o grupo de louvor sobe aqui e diz: este culto, irmãos, está aberto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Algo é liberado para começar a ser construído em nós, e nós muitas vezes ficamos dispersos a isso. Todas as vezes que este nome é declarado, algo novo tem poder para construir em nós. Puxe bem forte assim, ó. Este ar aí, ele é apresentado em Gênesis, quando ele diz: haja luz, houve luz, reconstrua tudo terra. E até hoje esta palavra ainda está sendo produzida sobre a terra. A terra tem que obedecer esta palavra e continuar dando oxigênio para que você respire, continuar dando vida para aquilo que existe na terra, pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Aleluia. Estou feliz com essa palavra. Deus maravilhoso. Aleluia. Ele mudou Pedro, ele fragmentou Pedro. Pedro era um fragmento de pequena rocha. Quantos aqui estão dispostos a ser fragmentados, irmão? Quantos aqui estão dispostos a ser quebrados? E é lindo o evangelho, porque todas as vezes que Deus me quebra e Ele tira uma peça em mim, se eu descobrir em oração, é porque está faltando em alguém. Isso é evangelho. Toda peça que Deus tira de você é o encaixe de alguém. E nós aprendemos isso com Jesus. Ele sofreu para você não sofrer mais. Ele recebeu as dores para você não receber mais. Ele morreu para que a morte não te domine. Ele ressuscitou para você poder ressuscitar. Ele sangrou para você não precisar sangrar. O evangelho é uma troca. E muitas vezes eu posso perder, porque alguém vai ganhar depois que passar no caminho que eu passei. É aquela boa história do bom samaritano, né? Eu estou perdendo aqui para esse doente ganhar. Então, irmão, não fique gritando muitas vezes as perdas para Deus. Pode ter alguém precisando muito mais que você. É Deus te fragmentando, Pedro. As coisas vão estreitar para você, Pedro, por dizer: tu és o Cristo. Você vai morrer cruelmente, mas entenda, algo grandioso será construído através de você. Quanto mais fragmentado nós somos, igreja, é mais fácil de Deus nos reconstruir.
Quando Deus para de nos quebrar, tem algo errado. Quando cessa as profecias, algo está errado. Quando cessa os dons, algo está errado. Porque as profecias e dons são para fragmentar. E depois que ele fragmenta e quebra, aí ele constrói a igreja. Aí ele reconstrói o seu povo. Se você estudar a Bíblia de capa, do início ao fim, é Deus batendo e sarando. É Deus quebrando e reconstruindo. É Deus esmiuçando e levantando. Mas sempre antes, vem uma grande escuridão, um grande aperto, uma grande dor, para poder reconstruir. Você não é reconstruído sem sofrer dor. Esqueça de querer crescer sem doer. O crescimento dói. E se a igreja avançar, vai doer. Mas há uma promessa para nós que ele conclui, e eu vou concluir nela. E ele diz para Pedro: pois é, eu vou te fragmentar, mas eu tenho uma promessa para você. E no verso 18 e 19 ele diz: a sua identidade, Pedro, será de uma igreja que eu edificarei nesta pedra que sou eu, mas ela iniciará em você. Verso 18 e 19 ele conclui e diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E lá vai a promessa, Pedro. E a porta, as portas, do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos brigar o tempo todo com o inferno, com o diabo? Não. Isso quer dizer que a igreja com identidade, que ela confessa quem é Cristo, que ela sabe quem é Cristo, que ela é fragmentada em Cristo, ela é uma igreja que está em constante movimento. Ela não para o seu movimento. Nada tem poder de parar o movimento desta igreja. O inferno colocará uma porta, a igreja não se assustará, ela continuará andando, porque eu dei uma palavra, que vocês são igreja, e sobre esta palavra vocês vão continuar até o fim. Até o fim. Eu quero, irmãos, desmistificar essa história de que esse texto é uma luta entre nós, pegando no chifre de Satanás. Não é isso. É ele que tem que se preocupar, porque é uma igreja com identidade do Cristo, que já o destruiu no Calvário, e o grande problema dele é que ela vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, mas tem uma porta. Continua andando, igreja, continue andando, mas ela é grande. Continue andando, continue andando, continue andando. Aleluia. Outra versão interessante que eu consegui achar sobre esse texto, e eu quero deixar para o seu coração nessa noite, diz assim: você é Pedro, e sobre esta pedra qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante, aleluia, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia. Quem tem energia aí, irmão? Ah, não, irmão, quem tem energia aí, irmão? Se não tem, você não é igreja. Pode ir embora, pelo amor de Deus, vai para casa. Mas quem tem energia é a igreja. Aleluia. Cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. Ela tem energia, nada vai obstruir ela, nada vai parar ela. Ela tem energia, ela tem vontade, ela é exuberante. Eu estou falando de você, irmão, não sou isso, é você. Isso não é tudo. Verso 19, isso não é tudo. Vocês terão acesso livre, aqui eu gostei, e total ao reino de Deus, e chaves para abrir qualquer porta. Receba, diabo. Oh, glória. Vamos lá, irmãos. Sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim
no céu. O não na terra é um não no céu. Este é eu e você. A igreja que diz tu és Cristo. A igreja que diz tu és Cristo. Ela é enérgica. Ela não para. Ela declara. Ela é viva. Ela é maravilhosa. A partir de hoje, igreja, em nome de Jesus, a partir de hoje, igreja, irmão Deison, em nome de Jesus, não deixem falar mal de igreja perto de você. Dê um berro e diz, não, aqui não, nós somos exuberante, enérgica, nós somos viva, e ainda mais, a porta do inferno não é capaz sobre nós, porque nós temos uma chave, que aquilo que declaramos aqui é sim lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, irmãos. Aquilo que eu declaro aqui é sim no céu. Aquilo que eu digo, aqui não. O céu diz comigo, aqui também não. Toda vez, irmão, que você vem para a igreja, olha para o irmão do teu lado aí, eu vou concluir, já vou terminar, falta 5 minutos. Olha para o teu irmão do lado. Está vendo essa pessoa bonita, essa pessoa linda do teu lado? Todas as vezes que você se reúne com ela aqui, o diabo está correndo muito perigo. Porque é perigoso, porque você não estava com energia. Aí esse abençoado olha para você e diz, ei meu irmão, como é que você está? Você diz, estou mais ou menos. Ele diz, vamos para frente, vamos avançar. Nós somos igreja, nós somos viva. Nós temos uma chave que nenhuma outra autoridade tem. A autoridade ela pode agir aqui na terra, mas nós agimos aqui no céu, igreja. Nós temos uma chave. Aleluia. Aleluia! Você tem uma chave que ninguém mais tem, nem a autoridade aqui, ó, militar tem uma chave que você tem. Não tem, irmão. Você tem autoridade na sua vida, você tem poder na sua vida. Sai daqui hoje, irmão, para uma semana poderosa. Saia daqui hoje para uma semana de encher o peito e dizer, eu tenho energia, eu tenho vida. Aí alguém vai dizer, tá muito felizinho para os problemas que você tem. Aí você vai dizer, eu tô, porque eu conheci quem é Cristo. Ele é a identidade da igreja. Se coloque de pé com alegria nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A identidade de alguém que confessa que tu és Cristo, ela nunca mais é o mesmo, porque o Espírito está agindo nela. Ela vai ser fragmentada, ela vai ser quebrada, ela vai ser esmiuçada, mas ela vira igreja. E quando ela vira igreja, ela vira um grande problema para o mundo e para o inferno. Irmãos, eu quero terminar fazendo uma pergunta aqui. Quem aqui virou crente nos anos 90? Dê um glória aí. Você se converteu nos anos 90, nos anos 80? Irmãos, tem um ensino na teologia que fala muito disso, de viver do Deus do passado, né? Que a gente tem esse costume, mas permita-me falar um pouco sobre isso, porque é uma verdade absoluta. Quem nasceu novo cristão nos anos 90 e 80, ele sabe o que é que eu estou pregando. Ele sabe o que é uma igreja que ela movimenta com autoridade. Ele sabe o que é uma igreja. Infelizmente, irmãos, isso é uma verdade. Não estou falando da nossa, não. A nossa, graças a Deus, nós estamos tentando fazer o melhor possível nessa época difícil. Mas os outros evangelhos aí fora já se entregaram. Já não crê mais no Espírito. Já não crê que tem autoridade. Falar que é autoridade, você é um neopentecostal. Você é maluco. Você é doido. Esses dias um estudioso perguntou para mim, você é pentecostal? Eu falei, até o tutano, meu filho. Ele falou, mas você ainda nessa época acredita no Espírito? Eu falei, você está com problema. Porque o Espírito, ele opera em mim, e por isso que eu acredito. Não é eu quem acredito no Espírito, é Ele que opera em mim e me faz acreditar.
Aleluia. Nós somos uma igreja, irmãos, de caminhada. Nós somos uma igreja de acontecer o que aconteceu hoje. O louvor está ministrando, teu coração está queimando. Vai correr no meio da igreja, venha para o altar mesmo, chore aqui, bata no altar, grite aqui. Você é enérgica, você está caminhando, e o inimigo vai por porta para travar a tua caminhada. Mas vai, Pedro, anda, Pedro, caminhe, Pedro, porque nós temos Cristo. Você não anda porque tem eu, porque tem o pastor, porque tem os ministros, porque tem o louvor. Nós só andamos porque temos Cristo. Nós abrimos portas porque temos Cristo, irmãos. Nós rompemos o inferno porque temos Cristo. Eu estou vivo hoje porque eu tenho Cristo. Você está vivo aí, já foi internado. O médico disse que não passava naquela época, mas ele não conhecia o Cristo que você andava, irmão Lucas. Estão dizendo que a igreja acabou, que as igrejas estão definhando, mas eu creio que ainda há uma igreja que confessa Cristo todo dia. E por confessar Cristo todo dia, ela é enérgica, ela é viva, ela tem uma chave que o mundo não conhece. Eu termino te dando a frase que Deus deu a Moisés. Por que tu me pergunta, Moisés? Por que você fica me questionando? O que tem na tua mão, Moisés? Vai com isso, Moisés. Mande que o povo andar, mande o povo atravessar. Eu já dei a autoridade na tua mão. Vamos andar, igreja, pelo amor de Deus. Nós temos Cristo, vamos andar. Não pare, não pare, vamos andar. Não desista da sua vida. Vamos andar. Não desista do Evangelho. Vamos andar. Vamos andar.